Fala galera, tudo tranquilo? Primeiramente, camisetas. Vocês pediram camisetas, as camisetas chegaram. A Norinda me chegou em peso, a gente tava com esse drop de Mateus 10:16. A gente tem aqui, ó, a Sheep and Wolves Clothing. É o contrário, eu tô de pijama. É a ovelha com roupa de lobo. Atrás, dá pra ver? Lobo entre ovelhas. Confie no pastor. A Norinami é a mistura de tudo que nós curtimos, tudo que gostamos. E uma das coisas legais que eu nunca vi ninguém fazer, mas tem vários elementos de RPG de mesa. E uma das coisas maneiras é que os tamanhos, eles são por classe. Então eu tô usando aqui... Ops, lado errado. Eu tô usando aqui o Bárbaro. É o GG no caso. Mas, salvo o anúncio das camisetas, link na descrição. Mergulhemos no último capítulo da Epístola, a cartinha aos Efésios. No último episódio nós falamos um pouquinho sobre a vida matrimonial de Efésios 5 e hoje, na verdade, a gente tem um pouquinho de instrução de criação de filhos. Eu queria deixar esse episódio à parte porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos falar também sobre a armadura de Deus. Mas aqui estão os maiores segredos para viver e criar filhos no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1: Filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução no Senhor. Essa via dupla aqui é extraordinária. Primeiro, a gente tem a instrução de que filhos devem honrar os seus pais, filhos devem obedecer os pais, e que isso é um mandamento com promessa. Quer dizer, o filho que obedece seu pai é abençoado, tem benefício por isso, vai ter uma vida longa na terra, né? E existem coisas a se desfrutar de obedecer seus pais. Preste atenção que ela não é um mandamento condicional. Filho, honre seus pais se você concordar com eles. Não, na verdade, o mandamento coloca essa instrução aos filhos. E desde que não seja desobedecendo a Deus, os filhos devem honrar os seus pais. Obviamente, quando você é crescido, já não está caminhando do mesmo jeito, não tem a mesma responsabilidade de ficar obedecendo seus pais em tudo, mas ainda assim, honrá-los vai fazer parte da sua vida para sempre. Honrar o conselho deles, escutá-los, né? Fazer eles se sentirem honrados é parte da responsabilidade do filho para todo sempre. Mas a gente também tem uma instrução preciosa, né, de que pais não provoquem a ira de seus filhos, né, de que não irritem os seus filhos, especialmente no contexto disso se tornar uma obstrução para caminhar no Senhor. Então, por exemplo, eu já vi alguns pais, né, na hora que os filhos vêm trazer questionamentos ou, né, perguntar se tem que mesmo ir para a igreja e os pais puxarem a cartada do minha casa, minhas regras, debaixo do meu telhado, vamos fazer desse jeito. Beleza. Mas aí quando o bonitão não estiver mais debaixo do telhado do pai, como é que fica? Essa obrigação não vai durar para sempre, quando não tiver mais obrigação. E isso é conduzir o seu filho à ira. Você está forçando o comportamento em vez de ensinar o comportamento. A ideia não é ficar forçando seu filho a comer peixe, é ensiná-lo a pescar, é ensiná-lo a cultivar uma vida com o Senhor, uma vida que honra, né, o Senhor. Esse é o objetivo, né? Então pegar esses momentos e ao invés disso explicar, conversar, apresentar, conduzir o seu filho à melhor escolha, né, por conta própria, é preciosíssimo, né? Eu já vi muita gente falando que pai não é amigo. Na verdade que pai é pai, mas ajuda a ser amigo, ajuda a ter um bom relacionamento com seus filhos, ajuda a entrar no mundinho deles, aprender os seus gostos e ter o que conversar. Parte da minha formação que foi marcante com os meus pais em relação a mim não foi só o ensino bíblico, foi a maneira como eles se tornaram próximos e amigos, né? Meu pai sentava para assistir vídeo de skate comigo, a gente ficava maratonando vídeo junto, que era um interesse meu, e ele estava ali para gastar tempo comigo. E esse tipo de coisa aproxima a voz que vai falar, né, sobre a sua vida. Então, né, chega uma época ali da criançada, né, os adolescentes, às vezes tretando com os pais e cheio dos amigos. E se o pai for sensato, né, se os pais forem sábios para se manterem próximos o suficiente, a voz deles sempre vai ser ouvida, sempre vai ser uma voz de influência. É difícil, mas vale a pena. Ele continua dizendo: vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo. E já vamos abrir o parênteses gigante aqui. Quando você lê a palavra escravo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nós não estamos falando de escravo como na troca de escravos moderna, europeia, grandes navegações. Não é esse tipo de escravidão que nós estamos falando. Quando a gente fala de escravidão no contexto judaico, era um trabalhador assalariado porque ele tinha uma dívida, então o dinheiro ia, né, para pagar aquela dívida, e a Bíblia condena, né? Jeremias diz: maldito aquele que usa o trabalho do seu irmão sem pagar o que é devido. Todas as maneiras a Bíblia condena a escravidão. Alguém só se tornava um escravo se ele tivesse uma dívida, estivesse pagando essa dívida, e aí tinham leis, né, econômicas de 7, 50 anos para
impedir que houvesse uma opressão sistêmica, tinha um reset na economia. Deveria ter, pelo menos. Isso falando da teocracia nação de Israel, as suas leis, para aquele tempo. No mundo greco-romano já tinha escravidão um pouquinho mais tenebrosa. Né? Em alguns casos, embora a caça de um escravo ela variasse grandemente. Então, por exemplo, tinha casos onde o escravo era o único advogado da cidade, bem pago, mas ele não estava com o status de liberdade. Então, não é o mesmo contexto que a gente pensa. A palavra ali é servo e não é num sentido de conformismo, de simplesmente aceitar essa condição, mas é para as pessoas que tivessem nessa condição, usassem inclusive disso, né, como pretexto para pegar o evangelho. Né, ele diz com tremor e com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Né, isso aqui, na maioria dos casos, a não ser que por escolha, implicava um momento temporário e não permanente. O que, de novo, e que fique bem claro, isso é para explicar o contexto, não é para passar pano de maneira nenhuma. A Bíblia condena de todas as formas a escravidão, inclusive ela é o material da fonte para a pauta abolicionista. Né, se você conhece a história, o William Wilberforce, né, que é o pai do movimento abolicionista moderno, que é o movimento que trouxe o fim da escravidão, ele trouxe a Bíblia como pauta, porque ela apresenta o valor de cada, né, homem, mulher, criança, idoso. Não tem fonte literária que dá maior valor para cada humano do que a Bíblia. E ela foi a pauta para trazer isso. O livro de Êxodo é justamente o povo sendo liberado, Jeremias condena, né, o trabalho escravo, somos comandados a tratar os outros com amor. Então, não é para passar pano. Mas para uma pessoa que estivesse na condição, ele traz que o viver cristão se aplica mesmo nessa condição de servitude. E essa conversa fica meio aquecida porque mais tarde muitas pessoas tentaram usar da Bíblia, né, e distorcer a Bíblia para fazer com que seus escravos se comportassem. Né? Nos Estados Unidos tinha aquele horror que era a Bíblia do escravo, só que a Bíblia do escravo não tinha Êxodo, não tinha Jeremias, não tinha Colossenses, não tinha várias das coisas importantes que condenam a escravidão, porque a Bíblia em si, na íntegra, jamais poderia ser usado para comportar a escravidão. Dado esse parênteses todo, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer, e vós, senhores, farei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, não os tratando mal, e sabendo que o Senhor é Senhor tanto deles como vosso, está no céu, e não faz acepção entre as pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição de pregar o evangelho e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que a palavra me seja dada quando eu abrir a boca, para que ele possa, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador na prisão, para que nele eu tenha coragem de falar como devo. Isso aqui é extraordinário. Se nós estivermos munidos com uma mentalidade de salvo, não de escravo, de quem foi livre, né? Porque não existe liberdade maior do que estar em Cristo, né? Quem mais não teme a morte, não é escravo do dinheiro, não está preso nas preocupações desse mundo, senão um cristão. E é por isso que, né, os contos dos mártires são de pessoas que vão para a glória sorrindo e cantando, né, momentos de alegria, porque a gente tem em Cristo algo maior do que a vida, somos livres. Então, pensamento de quem é livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A gente leu isso em Gálatas. Mas também eu acho interessante se calçar com a disposição de pregar o Evangelho, né? Isso é o que tem que estar presente na nossa vida, e conforme a gente prega o Evangelho, vê o efeito do Evangelho surgindo na vida dos outros, nós somos nós mesmos encorajados. E esse escuro da fé, meu irmão, é o único jeito, porque se a gente só para ser frio e analista, a gente vai ficar desesperado, porque esse mundo é perdido, nós não presta e a coisa tá feia. Mas pela fé a gente consegue resistir o maligno, porque nós podemos enxergar um mundo maior que o nosso, uma realidade maior que a nossa, que nos antecede, né, e que tem algo acontecendo que nós podemos fazer parte, mas nos apropriamos de escolher pela fé, e não tem outro caminho de agradar a Deus a não ser pela fé. E agora, meu irmão, para você danificar o inimigo, é a espada, é a palavra, é isso que vai te armar para prosseguir com a verdade. Eu acho interessante que Jesus mesmo se portou dessa maneira. Quer dizer, quando tentado,
quando, né, Satanás amou ciladas para ele se posicionava no que está escrito, e essa é a arma, né, que leva ele até a vitória. E muita gente está indo para a guerra sem espada. Então, se arme bem, se encha da palavra para que você possa conhecer a verdade e pelejar com a verdade. E ele conclui dizendo: e para que vós também possais saber como estou e o que estou fazendo. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu estou enviando com esse objetivo para que saibais a nossa situação e para que ele vos conforte o coração. A paz esteja com todos os irmãos e também com o amor da fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo com amor que não se abala. E com isso, concluímos a Epístola aos Efésios, né? Continuaremos na próxima cartinha. Tem sido muito bom, né, encontrar toda essa instrução para a vida e tudo que nós temos aqui disponível na palavra. É interessante ver o quanto as coisas da vida moderna, né, com o contemporâneo, é parte dessa instrução. Toda essa instrução, na verdade, se aplica perfeitamente bem para os dias de hoje. E é isso. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio.